a gente se encontrou em janeiro, eu falei pra você, pô, eu tô querendo falar porque o canal, ele fala de crime, comportamento, mistério, e eu quero abrir um pouco mais, às vezes, porque tem grandes biografias envolvidas em crimes, e às vezes fica só no crime. E aí eu falei, pô, eu tô querendo fazer umas coisas com moda, fashion, tem assuntos tipo Versace, Gucci, tem um monte. Então eu até falei, vamos conversar sobre Versace, vamos fazer sobre isso. E você que você gosta também de uma boa história, de um suspense, de umas coisas assim. Então por isso que eu queria conversar agora com você sobre o Versace. O Versace, beleza, vamos lá. Quem é o Versace? Quem é o Gianni Versace, inclusive na moda? Qual a importância dele? Você chegou a conhecer ele? Você foi não conheci o Versace, mas vi Donatella. A Donatella já. Donatella já. Não, mas assim, o Versace, que ele é nascido, ele era de 1947, né? Ele morreu com 50 anos. Super jovem. Super jovem, 1997. Ele ia fazer 51 porque ele era de dezembro. E ele nasceu em Reggio de Calabria, né? Na Itália. Na Itália. Eram 3 irmãos, ele era o do meio, tem o Santo, que é o mais velho, e a Donatella mais nova. Tinha uma irmã mais velha, eu vi na minha pesquisa, que morreu criança. E a mãe era costureira da cidade, era modista. Diz que empregava várias costureiras, enfim. Então, ele e a Donatella que cresceram mais próximos da mãe com isso. Inclusive, parece nessa época, ele ficou famoso, ele ficou célebre porque ele fez uma roupa para uma Miss Itália, não sei de que ano lá, e aí chamaram ele. Mas assim, em 78, 73, ele sai de lá e vai para Milão, onde ele vai trabalhar a meca uma das capitais da moda italiana, sem dúvida, uma das do mundo, mas né? do mundo, que os circuitos é Nova York, Milão, Paris. Nova York, Londres, Milão, Paris, é isso. É o circuito da moda, circuito Elizabeth Arden. Ele ia falar, não é o circuito Elizabeth Arden. Exatamente. E aí, quando ele vai para lá, ele vai trabalhar num grupo chamado Jenny, que era uma marca muito poderosa. Aliás, é uma marca que acabou, porque o dono morreu, vendeu, enfim. A Prada comprou. Uma vai pegando a outra. Aquela coisa da antropofagia da moda. E era uma marca muito chique e eles tinham uma linha mais jovem, chamava-se Biblos. E ele passou a ser o estilista da Biblos. E ele ficou lá até 78, quando ele sai para fazer a marca dele, Gianni Versace. Agora, sim, o Versace, por que ele ficou tão forte? Porque ele também foi uma época em que a moda italiana explodiu. Porque, assim, moda italiana até então, você tinha... O Gucci já existia. Já existia. Gucci, Prada e Pucci, né? Marcas aristocráticas, né? Mais... De famílias. Tanto Prada quanto Gucci era uma coisa mais de celeria, de couro, né? E Pucci era uma coisa mais... feminina, mas tinha e ousada, aquela coisa super alta costura. Mas tinha aquela coisa do que existe até hoje, né? Da estampa Pucci, né? O padrão de estampas. E Valentino, que acho que já se apresentava em Paris naquela época, e que vestia Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn. Já desde os finais dos anos 60 já era uma outra coisa. Mas era tudo uma coisa assim, gente per bene, né? Era uma coisa, não era para todo mundo. Não era assim uma indústria como era na França. Tá. Era uma outra coisa. E nessa época, no final dos anos 70, começo dos 80, começam a surgir vários estilistas que vão impulsionar a moda italiana para um outro patamar. Aí você tem Crisia, você tem Giorgio Armani. Dolce & Gabbana já é depois. Não, ele vem né? depois. Dolce & Gabbana e Moschino vem depois. Mas você tinha a Crisia, você tinha... Quem mais? Bem, são vários italianos que eles vêm e tomam de assalto a moda na Itália. Então vem o estilo italiano. E o Versace se encaixa aí. O que era o forte dele? Ele sempre dizia que ele se inspirava na mitologia e na escultura e na arquitetura greco-romana, porque a área onde ele... tanto que aquele símbolo dele... a marca dele é a Medusa. O logo dele. O logo dele é a Medusa. Sim. E é porque ele falou que lá onde ele vivia, né, era uma área que tinha muita
ruína. Verdade, as ruínas romanas ali que se misturam os gregos também estiveram lá, também, e os romanos, então era greco-romano. Então ele falou que ele cresceu muito inspirado para isso. E, aliás, parênteses, quando eu entrevistei Dolce & Gabbana, a dupla, aqui em São Paulo, eu perguntei para eles o que a moda italiana representava no mundo, o que era, né? Que tinha a excentricidade inglesa, a moda suprema em Paris, a praticidade nos Estados Unidos, e o que era? Ele falou, nós temos o glamour. Aí olhou bem na minha cara e falou, não se esqueça que nós italianos crescemos vendo Roma e Veneza. Aí fiquei quieto, né? Entuba essa, né? Olha bem para mim. Olha bem para nós. Então ele tinha essa coisa que ele falava da civilização, e ao mesmo tempo ele falou que ele era muito influenciado pelo trabalho do Andy Warhol. Total. Que é uma coisa pop e totalmente mundana, né? Verdade. Então, quando ele faz a marca dele, e aí quem toma conta dos negócios, que é o presidente da marca, é o irmão, o Santo, e assistente dele, braço direito, ou seja, que dividia a criação com ele, é a Donatella. A Donatella realmente já fazia a criação junto. Já fazia a criação junto. Não é a morte dele que transforma ela numa estilista. Não. Ela já era estilista. O braço esquerdo, direito, a cabeça, tudo dele. Mas também falava dos modelos, ela afinava os modelos, ela criava modelos. Sim, também. Eles criavam juntos. E aí ele vem com uma coisa extremamente sexy, muito sexy, né? Muito colorido também, né? Então, o colorido do Andy Warhol. É verdade, pop total. Agora você me falou do Andy Warhol que eu consigo entender as cores que ele usa. Então você vê, ele vem com muita alça, ele vem com muita... aquele vestido de alfinetes que ele fez para o Versace não é para pessoa discreta. Não. Ele falava... É o contrário, você quer aparecer. Ele dizia, não acredito no bom gosto. E depois... Boa, gostei. Vou usar. Não acredito. E depois a Donatella completou, né? Que ela dizia, menos não é mais, menos é menos. Adorei essa. Não é? E aí ele chegou num ponto que ele ficou rivalizando com o Giorgio Armani, que era aquela coisa, né? Ele é mais minimalista. Ele vai pro menos é menos, menos é mais. Exatamente aquela coisa minimalista. Preto. E aí a imprensa italiana começou a dizer: Armani veste a esposa, o Versace veste a amante. Maravilhoso. Né? Enfim, bons gênios. Mas aí ele constrói também. Então ele constrói essa passarela, ele constrói esse imaginário. Exatamente. Né? Essa mitologia. Então por isso que ele ficou tão famoso. Que aquela coisa, a pessoa passa a querer usar a roupa para ter aquela postura, exatamente, aquela forma de ser. Mas ao mesmo tempo o produto dele também era muito bom, porque ele sempre fez questão, ele dizia que a alfaiataria dele tinha que ser do mesmo nível de Savile Row, que é a meca da... Savile Row é a rua dos alfaiates em Londres, que é a meca da alta alfaiataria. É tipo falar Oscar Freire em São Paulo. Tá? É a Savile Row, uma ruazinha desse tamanho em Mayfair. E que lá no Paris é aquela... É perto daquele hotel ali. Do Hotel Coste. Como é que é o nome? Faubourg Saint-Honoré. É a Saint-Honoré, a rua? Exatamente. Mas a Saint-Honoré é uma rua de moda. A Savile Row dos grandes alfaiates. É das maisons mesmo. É dos grandes alfaiates. E é masculino, que faz enfim... Ternos para a família real, para os políticos, para os atores, para todo mundo. Desde sei lá quando. Tá. Fazia os uniformes da Batalha de Trafalgar. Nossa, mãe, então. É tipo assim. Tem história, não é Tem só história. Não é só moda. Não é só moda. Aquela coisa inglesa, fantasmagórica. Então ele tinha alta qualidade ele falava também. que ele exigia que tivesse... Então ele pesquisava muito os tecidos, os materiais para ver os caimentos, para fazer aqueles vestidos esvoaçantes, para fazer a coisa mais firme, mais estruturada. Então tinha um produto, ele era muito bom no que ele fazia. Ele tinha qualidade, ele tinha técnica, ele tinha a fantasia, ele tinha história, tinha storytelling também. Tinha storytelling, exatamente. Porque ele conseguia construir. Bom, como ele vem de teatro, ópera, isso, aquilo, ele sabia da importância da personagem, a roupa ser do personagem. Essa coisa que a gente falou ele com o Elton John.
Total, não, é verdade. A entrada dele é que fez o Elton John se organizar e ficar tão incrível. Exatamente. E tão marcante. Você não esquece o Elton John. Então. Aí ele vai. Daí ele vai para os Estados Unidos porque ele Não, morre. e aí ele começa a vender no mundo inteiro. Ele fez um império. Quando ele morreu, parece que eram 170 lojas Versace no mundo. Inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinha a loja dele na das Lutinha? Não, porque a marca dele já estava aqui. Aqui na rua Bela Sintra. Ah, perto do Reinaldo Lourenço. Foi quando ali era o nosso shopping chique, ele também tinha Dior, tinha Tiffany, exatamente, na Oscar Freire, na Audax Lobo e na Bela Sintra. Tinha o Giorgio Armani, era exatamente ali, tinham vários maisons ali. Exatamente, as maisons todas estavam lá, era a nossa Faubourg Saint-Honoré. Ele tinha... aí depois foram mais para os shoppings, algumas deixaram de existir nas ruas, uma pena. Enfim, então ele... E aí que ele começa a ir muito para os Estados Unidos, porque também o show business está nos Estados Unidos, né? Hollywood. Não, e também liberdade um pouco, né, Mário? Poder ser gay, sim. Poder viver... Ainda mais ele vai para Miami. Exatamente. Ele seria Miami, Nova York e Los Angeles, vai. Inclusive, ele colaborou para aquele renascimento ali de Miami Beach, Miami South Beach ali. Exatamente. Né? Você já foi lá na casa dele? Nunca fui a Miami. Um hotel ali. Eu fui lá subir a escadaria, eu jantei lá e tal. É muito doido esse lugar, porque o que acontece? É um lugar muito bonito, é tipo uma vila espanhola ali, mas com Versace. Então ele vira uma coisa muito dourado, muito azul, gritante. É uma coisa bonita. E só que, Mário, virou uma coisa meio estranha. Estou falando mal das pessoas, eu não só estou fazendo uma crônica. É todo mundo... Eu acho que o único que não estava vestido de Versace era eu. Ah, sim. Porque virou uma romaria versatiniana. Então, a resposta americana para isso, porque quando ele aparece forte nos anos 80, o que é? Era Reagan. É o Yuppie. Show me the money. Tem que ser milionário até os 30 anos. Exatamente. Sem $1 milhão até os 30 anos, você não é ninguém. Donald Trump. A famosa foto... Vem todo mundo dali. A famosa foto que a Annie Leibovitz fez para um especial de final de ano. Foi o Rolling Stones ou foi Vanity Fair? Não vou lembrar. Acho que é Vanity Fair. Tem o Mick Jagger. Não, ela fez várias pessoas famosas que bombaram naquele ano dos 80 e sei lá quando. Aí ela fez uma foto do Donald Trump, da Ivana e do Donald Trump. Na frente da lareira, a lareira acesa. A Ivana toda de dourado. E ele também... Tudo brilha. É uma coisa assim, rico. A gente é rico. Pra cacete. Sabe? Então, show me the money. E ele fez muito isso. Então, Mas eles estavam de Versace? Né? Não, eles estavam de dourado. Eu estou falando a coisa do você ostentar. Tá. Né? De ser opulento. Sem a culpa católica. Exatamente. Ele foge da culpa católica. Ele foge. Porque o católico tem que ser assim... pedir desculpas se tem dinheiro. O próprio Dolce & Gabbana, você vê que eles fazem uma coleção, eles têm aquela coisa toda, mas eles fazem uma coleção toda de preto, que são as viúvas sicilianas. A vendetta. Para ter também o público que precisa não é? Então tem volta aquela coisa. E o Versace não, ele era muito on your face. E aí, quando ele ganha os americanos. Ele ganha o público americano, sim, as pessoas adoram. Versace, né? Versace, né? Versace, que é a milionária lá do Texas, né? Que chega e quer Versace, quer Gucci. Que é ótimo. E dentro dessa casa dele... e a casa dele é uma coisa assim, você anda pela casa inteira e tal, né? Não inteira, porque são quartos. Onde você tem poucos quartos, só tinham pessoas... você vê que é gente com muito dinheiro, mas que faz... A viagem não é ir para Miami, a viagem principal é viver aquele lugar. E tem uma coisa meio louca, porque é um lugar onde o cara morreu. Parque temático. Então, vir num parque temático total, e você tinha, de Donatellas Versaces ali, tinha umas 10. Mas você percebe que a pessoa fez cirurgia plástica para ficar parecida com ela. Sim. E aí você tem vários garotos de um Versace dos anos 80, de Versace, e não é Versace só de agora, tinha gente vestida do Versace do ano que ele morreu. Sim, Versace Vintage. Porque é o Versace de 1997. É uma coisa impressionante, porque você olhava assim,
a pessoa veio para viver o Versace. Mas não é só a marca, é a persona. É a mitologia. É a mitologia. Ele se transformou numa mitologia. Exatamente, e ele fez isso. Então, por isso que ele ficou tão famoso. Aí, quando você fala, ele veio para fugir, né? Fugir da culpa, enfim. E aí chegamos no Cunanan, no seu assassino. Que aí, que todo mundo fala, que até hoje ninguém sabe por que ele matou, né? Ele tinha adoração. A série é muito interessante, a série do American Crime Story. É a série maravilhosa. Porque fica no ar se eles tiveram ou não... Se eles se conheceram ou não pessoalmente. Segundo, né? eu estava vendo também pelas minhas pesquisas, que aí eu fiz a lição de casa antes de vir aqui, que eu não sabia disso. O FBI, até hoje, não sabe dizer qual foi a motivação do crime e deixa no ar, que eles falam que é quase certo que eles se conheceram anteriormente, porque o Versace fazia o circuito Miami, São Francisco. E nesse circuito que ele frequentava, havia uma rede de rapazes, garotos de programa. Uma coisa tipo Epstein, quer dizer, né? Epstein, nunca sei se é Epstein ou se é Epstein. Né? Eu falo Epstein, né? Epstein. E ele, então tinha essa coisa assim como tem a Madame Claude, aquelas, né, do mundo hétero, tinha a coisa do mundo gay e que o Versace usava muito essa agenda, esse serviço. Isso aparece até na série, mostra muito bem que assim, o próprio marido dele, eles tinham uma vida festiva, sexualmente falando. E o menino atuaria nesse circuito. E que assim eles teriam se conhecido. Porque o negócio do Cunanan era sempre ter um sugar daddy, né? Porque ele era um menino pobre que queria circular nas altas esferas, nos grandes salões. Então, para isso, ele precisava de um sugar daddy. Sim. A gente vai falar do crime em si, mas eu queria saber uma coisa. Você estava em Londres nessa época. Eu estava em Londres nessa época. Que é uma meca da moda também, o alto mercado altamente consumidor, o Versace devia passar muito por ali, você já estava nesse universo. Como foi lá, quando vocês souberam o que aconteceu com o Versace? Como foi? Foi um choque. Foi um choque, breaking news. Né? E engraçado que eles têm uma coisa, né, na Inglaterra, que quando morre alguém do seu métier, eles vêm e te dão os pêsames. Então muita gente vinha, meus pêsames, porque você é da moda. Meus pêsames. Eu ficava assim, meus pêsames. Morreu o Versace. Aí depois eu entendi, falei, tá bom, aí eu agradecia. Muito louco isso. Muito doido. Mas aí a moda, porque o que eu acho muito triste da morte do Versace é que se tornou meio, também o que essa bicha quer, né? Tem uns crimes... Sim. Que eu acho muito cruel, porque a vítima não tem direito nem de ser uma vítima de um crime. Exatamente. E quando ele morreu, ele era muito amigo da Diana, né? Então eles sempre apareciam juntos. Então também foi um choque por causa disso. O amigo da princesa, mesmo quem não sabia quem era o Versace, o amigo da princesa Diana. Sim. Então, e ela era adorada. Né? Ela era a rainha do povo, ela era a princesa do povo. Então, tanto que a família real está até hoje. Está até hoje rebolando. Tentando achar a nova Diana. Acho que acharam, não acharam. Não acharam. Volta a semana que vem. E daí Então, então teve essa comoção, mas mesmo dentro do circuito gay em Londres, tinha muita gente que falava também, só fica na orgia, né? na bagunça. Então, é claro que isso ia acontecer com ele. Sabe? É como assim, me roubaram meu celular onde? Na Paulista. Mas também você fica andando de celular na Paulista? Quer dizer, então... Tipo assim, aí sabe assim, demorou? Tipo, ele foi morto, mas também mereceu. É quase um mereceu. E, ao mesmo tempo, começaram aquelas teorias da conspiração, né? Que era amante. Bom, já saiu assim, um amante mata o Versace. Não, e começaram a falar que era a máfia. A máfia italiana? A máfia italiana, porque isso é uma coisa que também saiu muito dos Estados Unidos. Porque desde que Mario Puzo
tirou Sim, Frank Sinatra do- do armário lá atrás do Poderoso Chefão. No Poderoso Chefão. Né? Como se ele tivesse conseguido Parte o papel no Assim que é Assim que a minha humanidade. Não, no... Usando a máfia, porque dentro do Poderoso Chefão parece que é a história do Frank Sinatra. Exatamente. Dentro do filme lá, enfim. Não é Assim que a minha humanidade, é outro filme. E aí começaram, tiraram ele. Então sempre teve essa coisa do show business. Show business atrelado com o dia da máfia. Máfia. E aí Um italiano. Versace, italiano, Regis de Calabria, rico, poderoso. Em Miami. Miami. É mafioso, tá na máfia. Então ele estava jurado de morte. E o Cunanan estaria envolvido por causa de drogas, né? E teria essa missão de matar algumas pessoas, porque os outros, ele matou também 2 que eram poderosos. Né? É poderoso dentro do universo. Um era do ramo imobiliário. Eram pessoas, uns com mais dinheiro. Tem o menino da Marinha, tadinho. Que ele era porque ele foi apaixonado. Mas... Então, exatamente. E daí E aí começaram a falar que ele tinha... Porque na época, quando ele morreu, aí tinha uma pomba que foi atingida por um tiro, e aquela pomba seria uma marca que os mafiosos daquela região de onde o Versace era sempre assinavam. É o símbolo. É a assinatura. É a assinatura do gente, assassinato. Assim, vamos lá. Se ele fosse jurado de morte pela máfia, ele não sairia da casa dele para comprar uma revista, né? Não, e ele já saberia, né? Ele já saberia, ele teria medo. Com certeza. Ele não teria uma casa que a porta na rua. Tem coisas que é uma coisa assim. As teorias da conspiração, elas são sempre só uma teoria. Porque elas são sempre burras. São sempre burras. Ele não sai com a chave de casa, ele abre sozinho, vai até, compra o jornal e volta e é morto na frente. Não tem. Então teve isso também. Se o porquê de ele ter escolhido Versace pode ser também só uma coisa de uma adoração, não pode? Sim, eu acho, inclusive depois de ver a série, né, depois de ler, porque também tem a série de reportagens que a Maureen Orth fez para Vanity Fair, que depois virou livro, que foi onde a série foi baseada. E você vendo aquilo tudo, ele tinha uma fixação no Versace. E até faz sentido ele ter essa fixação, porque era o universo que ele queria. Tudo brilhava, tudo brilha, tudo é rico, tudo tem dinheiro, lá Dolce Vita. E pode ser também, se ele estava nesse circuito São Francisco, e o garoto era garoto de programa, e o Versace pode não ter escolhido ele. Exatamente. Pode ser uma frustração, inclusive. Uma frustração. O cara que matou o John Lennon, você não quis me dar seu autógrafo. Pelo que tem um documentário maravilhoso sobre o John Lennon no Apple TV, você já viu? Não vi ainda. Muito, muito, muito bom. Que desmistifica isso também. Ele chega pra matar. Chega pra matar. Não tem nada. Eles saem do carro. É uma coisa que você tem assim, tem assim o taxista que tava vendo, o motorista. Ele simplesmente sai ele tá entrando, ele leva um tiro, que era pra quase o corno pega outro. Que loucura. Foi porque era a fixação dele. Fixação, pois é. Porque assim, por que você gosta de tal ator? O que aquela pessoa ligou em você a algo que te transforma em fã? E o fã pode se tornar um frustrado. O seu pior pesadelo. E frustração, né? Porque assim, eu sou seu fã e eu não consigo chegar até você, eu passo meu amor se torna um ódio. Exatamente. Aí vira uma fixação. Vira uma fixação. E vai tomando. Porque tem uma coisa desse crime que se falou do Versace morto. Mas ele, na verdade, ele era um serial killer em ação. Sim, sim. Ele era uma bomba relógio, esse menino. Ele já estava matando, ele estava no ímpeto de matar já. Tinha matado quanto? 3, 4 antes? Ao todo ele matou 4. 4 com o Versace. 4 com o Versace. Ele tinha matado 3 já. Então, e ele, pelos Estados Unidos, né? Ele vai descendo de carro. E pelo que diz a Maureen Orth nessa série de reportagem, ela fala que desde do high school, ele já tinha revelado que ele era uma pessoa muito cruel. Ele tinha essa coisa da psicopatia, de matar bichos. De maltratar, fazer bullying com as pessoas. E aí ele era amigo de uma pessoa, ele não gostava mais, ele esquecia, e depois ele maltratava a pessoa, ele não tinha empatia. Afetividade e empatia. Não tinha empatia, não tinha arrependimento, ele fazia as coisas. Aí vem a história, porque o pai era violento com ele quando criança. Pode ter sido gatilho
de ele ter chegado. Mas que ele é. Então, e o pai dele, que era um filho de imigrantes filipinos, ele tinha servido no Vietnã. Então, provavelmente, você volta da guerra. Ninguém volta normal da guerra, né? É impossível. Ninguém. Então, diz que tinha muita coisa de violência doméstica com a mãe, com a esposa, né? E com o Cunanan, que era gay. E aí, quando o pai abandona a família nos anos 80, porque podia ir para a cadeia, porque tinha dado desfalque no trabalho, enfim, e aí ele foge. Vai voltar lá para... E aí ele fica... Aí ele acha que está livre, né, do pai. E aí ele fica com a mãe. Ele começa a maltratar a mãe. Diz que numa das brigas com a mãe, ele empurrou a mãe na parede, a mãe quebrou o ombro. Ele vira o pai, ele vira o mal Ele vira o do pai. E ele estudava num colégio, né, acima das suas posses, digamos assim. Inventava coisa, criava histórias. Exatamente. Então naquela San Diego, La Jolla, que é uma coisa mais de grana. E ele queria ser... E ele não escondia de ninguém que era gay. E ele dizia que ele queria mesmo ser rico e fazer famoso. Os pais deles são despejados, né, da casa, tudo, ele passa por despejo. Agora, ele tem uma coisa interessante, tem no momento que ele quer ser um Michê de alto luxo, e a mulher fala, você não consegue. Você não vai ser Michê de alto luxo. Você quer, eu consigo os outros caras, mas de alto luxo. Então ele não consegue chegar nem pela família, ele não nasceu rico, nem pela inteligência ou pelo trabalho, porque ele não vai ter como, ele também é meio preguiçosão, né? Como todo psíquico que quer se dar bem, trabalhar ninguém quer, né? Ninguém quer. Quer sentar no pudim, como fala. Aí, ele nem como mexer. Eu não vou ter um sugar daddy, ele até tem um que vai, um mais ricão, tal, não sei o que lá, que ele mata também depois. Mas e que os amigos sabem que ele tá mentindo. Inclusive tem na série, né? Tem um daqueles ricos que fala pra ele, né? Que ele acha que vai matar, é o único que consegue escapar dele. Que fala, você não é ninguém... Aquele daquela casona. Que é o Michael Nouri, que é o cara do Flashdance. Do Flashdance, exatamente, que ele que dá o ponto dele. E o que é muito triste dessa história é que o Versace poderia ter sobrevivido. Sim. Se nos primeiros crimes dele ele tivesse sido pego por uma boa investigação. Porque o problema dele é que não se investiga porque eram crimes gays. Claro, exatamente. E eram homens casados, heterossexuais. O mais velho era um heterossexual. Crime de nicho. Crime de nicho. E assim, esse viado é viado. É que nem... Aí a gente volta naquele filme famoso, Cruising, né? Os Parceiros da Noite. Ah, sim, Os Parceiros da Noite. Que é um serial killer que ninguém tá querendo ir atrás porque ele mata gays. Então tudo bem, gay pode. O maníaco do Trianon em São Paulo. Ele demorou para ser pego porque a própria investigação não investigava tão a fundo crimes onde a vítima era gay. Aí vamos na AIDS, epidemia de AIDS. Por que demorou-se tanto para fazer alguma coisa? Porque só vão morrer as bichas. Só as bichas vão morrer. É uma praga contra os gays. É o câncer gay. Chamava de câncer gay. Então vai fazer uma limpeza. Agora, quando começa a entrar no universo hétero, aí você começa a pesquisar. E no caso do Versace, você tem até, muito bem feito na série, uma mulher do FBI que quer pegar, e você vê que só ela está tentando pegar o cara. E ela não consegue sozinha, ela precisa do apoio do resto. Por bobagens ele não foi pego. Exatamente, porque é um criminoso à solta. E um serial killer. Um serial killer. Matando... um atrás do... E ele estava já naquela fase que é um atrás do outro. Já tava, e ele tinha os pontos já, inclusive também na coisa da Maureen Orth, que eu vi, que quando ele vê que não vai dar nada certo nisso, como é que ele começa a trabalhar? Ele começa a traficar drogas e ele se envolve no mercado de pornografia S&M. Ah, sim, de barra pesada, de sadomasoquista. Masoquismo, servidão, né? Aquela coisa mais hard. Ele entra nessa, que já é uma manifestação de uma se ele gostava de bater na mãe, isso também não é tão difícil para uma pessoa entrar então, nesse lugar. Ele já vai para o submundo direto. E ali ele se enrosca de matar. Aí você, de cara cheia, quer dizer, estou sendo simplista, ok? Mas de cara cheia, frustrado, revoltado, sem grana. No lugar que consegue comprar arma. Então você... Tudo tá fácil. Então, assim, o mundo me deve alguma coisa...
vou fazer a O festa Versace aqui. não merece. Eu merecia estar. Eu merecia ser o Versace. Eu merecia ser o Versace. E ele tem essa coisa da pessoa que quer ser o outro. Total. Eu te digo uma coisa, eu já conheci uma pessoa que queria ser eu. É complicado. Eu já passei por situações Nossa, assim também. Muito, muito louco. A pessoa quer ser você. É muito Se muito veste igual dramático. você. É muito dramático. Começa a falar igual você. É, eu sei. E começa a pegar as pessoas que você gosta. Nossa senhora, parecia. Pessoa louca. Depois você me conta, Pois é. me dá o CPF para eu já marcar a pessoa aqui. Então, quando eu vi a série, eu lembrei muito dessa figura. Pelo jeito que ele é retratado na série. E foi uma morte muito estúpida, foi uma morte à luz do dia. É. Demoraram para pegar ele, Aham. né? Porque ele. 8 dias, né? Ele danado, ele sabia fugir, ele sabia correr e ele acaba morto, né? Não, e quando pegam ele dentro do barco, né? E primeiro Ali em Miami. vão lá e estouram lá o quarto que ele estava hospedado, né? E diz que, curiosamente, ele não tinha roubado nada de valor desses homens que teriam dinheiro. Era só souvenir de. E acharam com ele drogas e livros daquele C.S. Lewis, o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Diz que tinham vários, que ele era fã dele. Uau. E ele morreu super jovem também, né? Sim, Ele sim. Tinha o quê? 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Então, assim, é muito louco você ver a frustração dele, é uma coisa de muita frustração, e o tanto que ele é, apesar de ser uma pessoa que todo mundo falava, ele era muito inteligente, ele era muito brilhante. Tem pessoas que falam, ele era brilhante. Ele chegava numa sala, ele chamava a atenção de todo mundo. Ele o assassino. O assassino. Todo mundo prestava atenção nele. A né? psicopata tem essa coisa. Esse carisma. Até porque ele quer, né? Ele é tão narcisista que se ele o precisar... carisma. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver depois da história, é tudo tão chinfrim, é tudo tão pobre, é tudo tão pequeno, é tudo tão mesquinho, burro, que você fala, mas como Ele não era uma assim? pessoa realmente interessante. Não. Ele fazia algo, ele sabia ter o traquejo do charme para chamar atenção, mas ele não consegue manter. E nem bonito ele era. Não era, tanto que ele não consegue... Tanto que o ator que faz da série não é justo, porque o ator é muito bonito. Tá. Ele é muito gato. E o Isso, ator que faz... E o ator não, a personalidade Verdade, real, ela tem exatamente aquilo que o espelho não... Ele não se reconhecia naquilo. Sim. Ele não se via. Não, e tinha também o lance dele, porque para os padrões americanos, ele não era branco, né? Ele era filipino. Então, porque não é branco, é branco. Tem um monte de exatamente. coisa. Então tem aquela coisa, você não Caucasiano. Você não é caucasiano, você não é WASP. Não. Né? Então isso também pesa. Total. Né? Então ele tinha tudo errado. Ele fica sem identidade também, né? Então assim, tudo que, quer dizer, errado eu digo pra ele, né? Ele gabaritava tudo errado. Sim, porque a vida te traz dificuldades, você vai ter que saber sobrepô-las. Porque então, onde ele queria penetrar, onde queria andar, os pré-requisitos que ele achava necessário, ele não tinha nenhum. Ele não faria parte da turma que ele olhava. Exatamente. O grupo que ele almejava, que ele desejava, não queria ele não queria entraria. ele. Não. E é extremamente frustrante. Eu já vi pessoas tentando entrar em grupos que não conseguem, e essa pessoa, ela fica com ódio dos outros, e não porque ela não entende, porque assim, eu vou buscar a minha turma. Exatamente. Eu não quero ser patinho feio, eu quero ser cisne. Então eu vou buscar quem os sou meus eu? cisnes. Quem sou eu, né? Né? Eu vou ver. buscar os meus cisnes. Porque a parábola do patinho feio é isso. O cara, coitadinho do cisne, mas você tem os seus ali, vai para os seus. Não é que o cisne é mais bonito que o pato. É que neste universo você não é você não é bonito, é diferente. E as pessoas têm, às vezes, esse desejo, esse foco de projeção. De projeção. Que é uma bobagem isso. Não, eu sempre busquei... Que é aquela coisa, eu quero ser você. Eu quero ser você. É isso aí, eu quero ser... Eu vou fazer um podcast amanhã. Você não merece... Você não merece. Você não merece, você não pode. Então, eu é que mereço o que você tem. O que você tem, o que você é. Hoje está como, Versace? É uma marca ainda familiar? Ainda muito sim, é uma marca não familiar. Não foi vendida para esses grupos enormes? Não foi vendida, é uma das poucas. Aliás, as duas grandes marcas italianas são independentes, né? Que é o Armani, que está lá... A Gucci, ela tem... A gente vai falar de Gucci ainda. E o... Prada já foi... Prada não Prada é familiar? Não, Prada ele tem é família também. Não, mas eles são o grupo Prada, eles têm várias marcas. Entendi. Né? Tá. Sobre que eles controlam. Eles são tipo LVMH. É o grupo Prada. LVMH,
o Kering, Prada, Tá. é outra coisa. Agora, marcas familiares ainda, Versace, Versace, e Giorgio você tem Armani. Versace, Giorgio Armani e na França você tem Chanel, que são os Wertheimer, né? A família Wertheimer. Que continua Que também continuam, com os donos. São os donos. Ela caiu, continuou como moda, ela soube sobreviver? Soube, ou a sim, sua... porque a Donatella também Era uma cabeça. Era uma cabeça, ela também estava na criação. Então você está fazendo para mim, mudando uma visão que eu tinha, porque Você eu acha acho que ela teve... muita gente deve ter. Que ela teve que só tomar... existe Não. por conta da morte do irmão. Não. Ela já estava. Ela já estava lá fazendo. Ela era... É que ela não aparecia tanto quanto o irmão. A Donatella era, de fato, a musa do irmão? De uma certa maneira, sim. Eles eram, na verdade, eles eram muito cúmplices. Eles eram muito... Por isso que eu não entendo por que ela fez isso com o marido dele. Eu não sei também qual a história da versão dela, porque ela nunca conta. Ela nunca conta. A gente só sabe a versão Talvez dele. ela tivesse ciúmes do marido. Ou talvez o marido, para ela talvez visse não. coisas que o irmão dela não via. Não via, ou então ela tinha os ciúmes da relação deles, porque a relação dela com o irmão era de completa cumplicidade e ela tinha que dividir o irmão com outro cara. Daí vai para a história do irmão. Exatamente. Aí vai para a história do marido, que é o que ele conta. Então. E aí, mas o marido da Donatella, o Paul Beck, que é americano, ele gay. O Versace colocou ele ele era o responsável pelo masculino e ele que fazia todo o styling da publicidade. Marido da O marido da Donatella? Donatella, o ex-marido, acho que não é mais Que é casado com ele. o pai dos filhos, Pai das dos filhas filhos dela. E a filha, a Alegra, ela É herdou... herdeirona, né? 50% é dela. E a coleção de arte dele, que é maravilhosa, ficou para os 2 filhos da Donatella. Mas diz que ele também gosta muito dos 2 sobrinhos, dos filhos do santo. São 2 filhos É que também também. tem uma coisa, ele morreu com 50 anos, gente. É. Ele chegou a ter câncer, não chegou? Ele estava com câncer. Por Ele tinha sido diagnosticado com câncer. Por isso que a morte para ele, Ele tinha estava câncer no ouvido. Por isso que ele estava conversando nessas coisas de para quem eu deixo as coisas. Exatamente. E ele não teve tempo de fazer testamento pro marido. Ele não deixou nada. O marido ele saiu sem nada. Inclusive, dizem, eu vi em algum lugar, que uma das primeiras pessoas para quem ele contou que ele estava doente foi para a princesa Diana. Por isso ela estava muito quando ele morreu, eles estavam muito próximos. Ela, ele e o Elton John, eles eram assim, os 3. Eu adoraria estar nessa mesa. Nossa, eu também. Aí tomara que eles me quisessem. Aí senão eu ia ficar frustrado. Eu também, eu vou matar os 3. Vou pegar os 3. Se você em mim, vocês não vão viver. Se eu não posso, vocês também não podem. Acabei de entender um pouco a cabeça de quem não consegue entrar numa turma. Barrado no baile. Chato isso. E a marca continua super Então, e poderosa. daí quando ele morre, a Donatella assume, todo mundo ficou assim, e agora? Mas ela manteve a coisa porque ela era e o santo muito bom de negócios, né? Muito bom. Então eles souberam dividir, ela criativa e ele administrativo. E daí ela fez o ateliê Versace, quer dizer, ele já fazia, mas ela botou a Versace na alta costura em Paris. Tem uma maison em Paris. Eles estão na Itália, mas eles apresentam a coleção do ateliê Versace lá em Paris também. Em Paris, é o primeiro desfile da alta costura todo ano é o ateliê Versace. Foi onde eu falei que eu vi Donatella ali, porque eu fui num desfile e quando eu cheguei no desfile, assim, tudo segurança, parecia que eu falei, nossa, o que está acontecendo? O desfile era no consulado da embaixada americana. E aí, não, Donatella, Lady Gaga, Donatella. Era assim, a Lady Gaga era a convidada de honra do desfile e ela tinha que entrar e entregar flores para Donatella. Então tinha uma cena combinada, então ninguém podia, não respira. Ninguém mexe. Então ela entra assim, foi lá, entregou assim e foto. Foi onde eu vi Donatella. E depois, quando eu estou saindo do desfile, eu vejo que está parando. Assim, e quando eu chego, assim, um monte de foto, eu saio do lado assim, que eu olho, estava a Donatella com uma pessoa desse tamanho. Assim. Falei, quem será essa? A Kristen Stewart. Sim, a atriz. do Crepúsculo.
que é uma coisa insignificante. É uma coisa de chaveirinho. Eu olhei e falei Mas cresce na tela, né? A câmera consegue, ela sabe ser grande quem na será tela. essa menina? Depois eu olhei e falei, gente, é ela. Vestida de Versace, claro. Então, assim, eles conseguiram manter a relevância dentro da moda. E também essa fantasia, essa mitologia. Mas menos. Engraçado, porque quando tinha o Versace, era uma coisa muito over. Também os tempos eram outros. Mas agora eles conseguiram conservar essa aura, né? Tá, de luxo, a personalidade existe, mas marca, foi se sim. adequando, inclusive, Exatamente. Mas e com criatividade, porque a Donatella soube manter isso e tem um peso de alta costura hoje em dia. Assim como o Giorgio Armani tem a linha dele, a Armani Privé, né? Que também é de alta costura, que também desfila na Semana de Alta Costura em Paris, eles têm o Atelier Versace. Sim. Então eles mantiveram isso muito bem. Então os negócios continuam a todo vapor. A marca é uma marca... É uma marca consolidada. Já lendária, né? Lendária. Uma marca quantos anos? Mais de 50 anos já. Não, é 78. 78 anos de marca? Não, 78 o ano que foi fundado. Ah, tá. 1978. Que é quando ele chega, mas Quando ele já fazia coisa, ele mas 78 fazia, é que em 1973 ele vai trabalhar na Biblos. Vai fazer ele sai da Biblos. 40 anos em 2028. Exatamente. 40? 50 anos. 50 anos. Vai fazer 50 anos. É verdade, porque isso eu já fiz. Pois é. Se eu também já fiz, eu já passei. Aí ele vai fazer. Porque eles também têm que ser, velho. Todo mundo tem que envelhecer, gente. Senão vão matar todo mundo. Mas algum ponto do Versace que você queria contar? Eu tenho é isso. O que mais que eu tenho para contar de Versace? A minha opinião sobre Versace, eu acho, não é minha favorita, com certeza, mas eu acho que ele tem uma leitura de moda muito interessante. Sim. E ele realmente mexeu as peças no tabuleiro. Ele soube influenciar, ele soube aproveitar o momento, como disse o Karl Lagerfeld, também que entrevistei, que falou para mim... isso uma hora a gente conversa também dele, que eu quero falar. Ele falou para mim, aliás, é o título da matéria que eu fiz, na moda é preciso ser oportunista. E ele soube aproveitar as oportunidades, ele soube aproveitar muito bem, de uma maneira muito inteligente, né? Então, e fazer uma marca consistente, porque ele podia ser só aquele fogo de artifício e hoje em dia, não sei, ele morreu, não sei o que, virou poeira. Não. Como vários, o Huston, sei lá. Houston, por exemplo. Que acabou. Tem uma série ótima na Netflix, chamada Houston, que é dele. Maravilhosa. Que série ótima, não? Aliás, Houston é um dos meus favoritos. Ele era incrível, né? Ele era incrível. Ele era incrível. Houston era... Ele morre com ele. Ele morre com ele, a marca, né? A Chanel conseguiu. Chanel que era tão personalizada, né? Exatamente. E graças ao nosso amigo Karl Lagerfeld, que soube reinterpretar a marca, né? Então eu acho que, por exemplo, você tinha o mais parecido com o Versace da moda italiana, que eu consigo me lembrar, é o Roberto Cavalli. Nossa. Que antes de todos tinha o Roberto Cavalli. Se a gente falar, Roberto Cavalli também era das antigas, que ele começou nos anos 70 e ele fazia uma coisa que ninguém fazia, que era estampar couro. Ele fazia estampa no couro, bordava no couro, ele trabalhava o couro. E sempre foi uma coisa também de perua, né? Se fosse antes, eu dizia assim que o Cavalli era o único que conseguia soltar três bichos no mesmo modelo, que ele botava uma estampa de onça com zebra e com cobra. Num modelo só e tudo bem. Conseguia andar. Ele conseguia fazer isso. Então ele teve... Mas assim, também depois se recolheu para um nicho mais popularesco, até vou dizer, e morreu ano passado, eu acho que foi. O Cavalli, né? Ele viveu bastante. Mas também era uma coisa bastante extravagante. E eu digo que os Dolce & Gabbana são filhotes se não são filhotes, pelo menos são irmãos, primos irmãos. Eles têm ali, eles passeiam junto no mesmo universo, das cores, da mulher espetáculo.
E é muito legal. Agora, os ternos Dolce & Gabbana são lindos. São não lindos, tem os ternos Dolce & Gabbana. Maravilhosos. Graças a Deus eu não preciso usar terno. Se eu precisasse, eu só vou usar ele. Porque é uma coisa. Não, o Dolce & Gabbana, fora... as coisas que eu tive pouquíssimas coisas, mas você veste, você se veste, sente, né? você sente um up, te dá um up. Tem uma coisa. E eu acho que ele tem essa. E quem é que não gosta de ver uma mulher maravilhosa? Por exemplo, o famoso, volto a falar, o vestido famoso de alfinetes que ele fez para Elizabeth Hurley nos anos 90, né? Aquele vestido. Isso eu não sei qual que é. É um vestido quando a Elizabeth Hurley era casada com o Hugh Grant. Hugh Grant. Ela foi numa entrega de prêmio, numa estreia em coisa, Londres, e bombado. ela foi num vestido que é um vestido que tem uns. Ele pegou a coisa do punk e fez uns alfinetes dourados grandes. E o vestido é todo preso com aqueles alfinetes e é uma coisa meio pelada, assim, extremamente. Olha, eu já achando que eu tô com vestido. Está em você. Já tô com vestido. Não, e ela é linda, né? Maravilha. Eu também conheci uma pessoa. Você também entrevistou? Não entrevistei. Eu conheci ela porque ela veio lançar a coleção de maiôs dela na Daslu. E aí teve Ela é tão linda pessoalmente? Linda e simpaticíssima. Ela foi de uma simpatia que eu não esperava. Eu achei, falei, mulher chata. Sentou comigo, a gente conversou, deu risada, foi... Só faltou trocar receita. Só não trocou o WhatsApp porque não existia. Exatamente. Só faltou trocar a receita de bolinho de chuva. Mário, prazer ter te reencontrado aqui e você está convidado a voltar para a gente falar das outras prazer marcas, todo meu. Vamos lá. Curtiu? Curti muito, estava com saudade de você também, porque a gente se via praticamente todo dia, né? Todo dia, a gente ia ao Hits todo dia. Todo dia, batia cartão.